Então, é importante a gente dizer que o momento onde o feminismo negro, enquanto movimento social, ele se estabelece no Brasil e nos Estados Unidos, são tempos diferentes, né? Então, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, em 1960, o movimento feminista negro, o pensamento feminista negro, né, essa teoria que fala diretamente das cadeias históricas de subordinação sobre a vida da mulher negra. Enquanto os movimentos nos Estados Unidos estavam a todo vapor, movimento negro, movimento de trabalhadores, o Brasil ele estava adentrando em um dos seus piores momentos, né, que foi posteriormente o período da ditadura militar. Então isso faz com que o Brasil nós do Brasil tenhamos um pouco mais de dificuldade, talvez, de conseguir construir as nossas intervenções relacionadas ao movimento feminista negro. Mas o movimento feminista negro, no Brasil, ele vai beber muito do movimento negro estadunidense e também do movimento negro, né, e da América Latina como um todo. E isso vai interferir em diversas situações, não só interfere diretamente na trajetória dos movimentos sociais, mas interfere também nos novos olhares que as próprias ciências sociais vão aplicar sobre a análise das realidades. Então, se a gente para pensar, por exemplo, como que o feminismo negro e todas as reivindicações, né, desses, como chamados por alguns autores de novos movimentos sociais, que começam a partir de 1960, vão influenciar, por exemplo, novas formas de pensar no serviço social, por exemplo, né, nas ciências sociais, nas ciências humanas, na própria história, como que a história, né, vai passar, como que a historiografia vai passar a tratar algumas temáticas a partir desse momento. E essa teoria, ela vai se construir na realidade não como uma teoria de oposição ao marxismo, por exemplo, né? Porque o marxismo ele tem como o eixo central, né, do seu pensamento a luta de classes, né? A luta entre proprietários de meio de produção e aqueles que só têm sua força de trabalho como troca, né, como moeda de troca. Então, quando o pensamento feminista negro ele surge e ele começa a ser trabalhado junto com o marxismo, é interessante porque essas teorias não se excluem. Na realidade, o pensamento interseccional, que é uma das correntes do pensamento feminista negro, ele vai dizer, olha, as subordinações e essas desigualdades elas não vão estar só pautadas nas diferenças de classe, mas também nas diferenças de raça e nas diferenças de gênero. E aí, quando a gente para pensar, se a gente pensa na questão do mercado de trabalho, por exemplo, que é um marcador que divide diretamente a questão da classe, se a gente para pensar quem são as pessoas mais precarizadas no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, quem são as pessoas que são mais exploradas e ganham menos pelo seu tempo de trabalho. São pessoas empobrecidas, são pessoas majoritariamente no Brasil pretas. E, sem dúvida nenhuma, as pesquisas já mostram que as mulheres estão nessa base dessa pirâmide, né? Então, essa importância de pensar o marxismo, sim, sem abandonar essa teoria, né? O pensamento dialético, histórico materialista e dialético, pautado na teoria marxista, não exclui pensar para além. E aí alguns autores, inclusive autores homens, também vieram contribuindo nessa nova perspectiva, como por exemplo o Thompson, né, que vai pensar como que surgem as classes. As classes sociais elas vão surgir a partir das experiências. E é lógico que mulheres negras, pessoas pretas, empobrecidas, têm, ao longo das suas trajetórias de vida, experiências próprias, que só elas vão viver. Então, não se exclui os pensamentos, se unem, né? Esses pensamentos se interseccionam na realidade, para responder com muito mais
muito mais brilhantismo, para responder com muito mais coerência às realidades que são postas nesse momento, que estão ligadas à questão social, ou seja, a luta entre capital e trabalho, mas que não se esgota na questão de classe, porque pretende e acredita nessa necessidade de perceber o ser humano em suas diferentes dimensões.